A respeito da lei, a lei ela acaba sendo uma faca de dois gumes, porque de um lado ela resgata um pouco da história da África, da cultura afro-brasileira, da história afro-brasileira no ensino fundamental. E isso é importante porque faz parte da produção de identidades, faz parte da história do país, esse diálogo com a África e a presença da população negra que não pode ser vista dentro da história apenas como escravos. É preciso que se comece a entender que eles, para além da escravidão, existiam outras funções, outros agenciamentos coletivos que aconteciam no Brasil. Isso é importante, por exemplo, para que pare-se de ver o congado ou o rezado como pura festa, como apenas uma festividade numa data específica do ano. Ela resistiu resistiu até os dias de hoje, exatamente o congado, o rezado, capoeira e outros produtos próprios da cultura negra, exatamente porque eles formam um marco de resistência. Então, se eu não recupero como é que essas populações elas interagiam para além do sistema que as trouxe para cá, ou seja, se eu não entendo como é que essa população ela vivia, gerenciava questões de família, de coletividades, de grupos, para além do processo de escravização que fez com que a população negra viesse para cá, eu acabo mutilando essa história. Eu formo apenas um olhar pontual. Por outro lado, eu acho complicado que o Brasil, que tem tantas relações históricas com o continente africano, relações econômicas, relações políticas, que não passam exclusivamente pelo tráfico, elas vão além desse processo, que simplesmente não opere dentro de uma relação sul-sul e passe a maior parte dos estudos históricos olhando para o norte. O outro lado, que eu falei que eram dois lados, o outro lado é como isso se torna complicador quando a obrigatoriedade ela cai apenas na formação e não na graduação. Isso cria um distanciamento que só por uma consequência, ou seja, por uma necessidade dos alunos formandos em história ou em licenciaturas, que vão para as escolas e necessitam de ter essa carga horária no seu histórico, é que faz com que aqui a gente na universidade se crie a obrigatoriedade, se crie as disciplinas de história da África. Ou seja, é uma lei que ela chega à universidade de uma forma meio atravessada. Além dela chegar de uma forma meio atravessada, não existe um trabalho editorial, digamos assim, que possibilite que haja uma grande tradução e uma grande publicação de livros de história da África. Isso nos faz ficar refém de algumas coleções, como História Geral da África, da Unesco, História Geral da África, organizado pelo Kizerbo. Isso dificulta muito a gente formar dar uma disciplina e formar um aluno com espírito crítico para ler o continente. Acaba ficando limitado a uma leitura só, a uma visão, a uma perspectiva, que é aquela que está disponível. No frigir dos ovos, no ponto final, eu acho que ela tem dado bons resultados. Quando eu olho para o tempo da lei e para o passado, eu fico pensando que quando defendi meu doutorado, e nem tem tanto tempo assim, só tinha eu estudando História da África em Minas. Hoje, tem professor em todas as universidades federais de Minas que
formados em História da África, ou seja, o número de pesquisadores cresceu, mesmo com todas as dificuldades. Isso demonstra que, de certa forma, a lei ela teve uma efetividade, mesmo com todos os problemas da sua criação. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a inserção, né, das matrizes africanas e indígenas no conteúdo escolar e o que isso implicaria aí não só para o ensino da história antiga, né, mas para a própria formação da identidade e da cidadania do brasileiro. No Brasil hoje, né, e eu acho que as Olimpíadas deixam claro isso daí, nós enfrentamos muitos problemas envolvendo não só a exclusão social, né, a falta de uma consciência de cidadania a respeito da democracia, enfim, né, essa questão de golpe que está sempre sendo trazido à tona, mas também na questão de racismo, né? E isso tudo está no berço, né, de uma discussão muito antiga, né, isso lá do século XIX, de como nós começamos a pensar a nossa história, né? E como todos nós sabemos, né, a história ela foi fundada tendo a seu ponto de origem na história antiga, uma história europeia, mas que tinha um interesse, né, por assim dizer, civilizacional por detrás disso, numa tentativa de você colocar algo que era civilizado em detrimento, né, de outras matrizes, como as mencionadas, de que não atingiriam esse grau aí de civilização. A contribuição a isso, né, significa colocar, não só inserir essas matrizes, mas colocá-las em pés de igualdade, não só para nós revisarmos essa questão civilizacional, mas também para começarmos a entender que povos como, por exemplo, os africanos, eles têm uma origem que não na escravidão. Né? Porque, por exemplo, quando a gente começa a pensar Grécia e Roma no mesmo patamar que, por exemplo, outras civilizações, né, as civilizações tomadas como bárbaras, ou até mesmo as civilizações africanas, nós começamos a levar para a sala de aula conhecimentos como, por exemplo, o Egito negro, né, não o Egito branco da novela os 10 Mandamentos, né, não são 12, são 10 Mandamentos, enfim, mas é um Egito negro com muita cultura que está na África. Né? Então eu acho que a grande contribuição quando a gente coloca essas duas matrizes em patamar de igualdade, é aliviar preconceitos, como os preconceitos que nós aplicamos às civilizações, e tentar entender que as civilizações não são simplesmente uma resposta a coisas bem desenvolvidas, né, como, por exemplo, universidades, comércio, enfim, mas que atendem a outros tipos de organização, como, por exemplo, a vida em cidade, né, a Kiwitas, ou Kiwitatis, que dá o nome, de fato, a civilização, e igualar esses povos dentro de uma mesma importância. Né? Compreender aí, ao final, que nós brasileiros temos muito daquilo que a gente pode chamar como o clássico, né? Que seria a Grécia e Roma, mas também temos muito de africanos e indígenas que também têm a sua origem em povos muito interessantes e que podem muito acrescentar aí ao nosso debate como futuros brasileiros, cidadãos, inclusive aí com professores de história. No início do ano letivo de 2014, né, o 14/1, eu tive o prazer e a oportunidade de entrar no PIB de Afro, no qual foi um divisor de águas em minha vida. Primeiro porque ele me deu a possibilidade de me reconhecer, de me aceitar como um cidadão negro. E segundo, porque ele nos dá a oportunidade de um contato maior com a sala de aula, uma vez que o próprio estágio não supre, né, por si só essa vivência didática com a sala de aula e tal. O PIB de Afro é de suma importância para as escolas em si, né, como os bolsistas, porque ele permite trabalhar com a Lei 10.639 devidamente, né? Uma vez que algumas escolas que eu trabalhei não cumprem devidamente com essa temática, né? Que é o ensino da cultura, história e cultura africana e afro-brasileira. E essas escolas, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar executam essa temática apenas 2 vezes por ano, né, durante o ano letivo todo, que é a 13 de maio, né, com a exaltação errônea da princesa Isabel, e o 20 de novembro. E o PIB de Afro ele vai para as escolas justamente para trabalhar com essa temática durante o ano letivo todo, uma vez que
é uma lei, né? É previsto por lei o ensino da cultura africana e afro-brasileira. Bom, a execução do PIBID na sala de aula, ela parte de elaboração de aulas didáticas, no quais os bolsistas, né, eu já fui bolsista, ele elabora aulas voltadas para essa temática. Nós fazemos também nas escolas oficinas, feira cultural. Então a escola durante o ano todo, aquela escola que tem, né, o privilégio de ter o PIBID Afro, trabalha essa temática durante o ano todo. Durante o decorrer, né, da minha graduação, eu tive a oportunidade, né, de ter contato com o discurso africano e afro-brasileiro, algumas elaborações e tal, e no qual, no início de 2015, né, a gente tem um incentivo da Calorada Preta, que vem para somar aí no Instituto, né, no nosso curso, no Instituto CHS, porque nós vimos que não tinha, a graduação não trabalha com essa temática. Nós não temos uma disciplina obrigatória, né? A gente tem a eletiva da História da África, mas assim, não é obrigatório. Então a gente viu a necessidade de um espaço que a gente pudesse falar sobre o povo preto, o povo negro, bibliografia. Quase não tem essa história, no curso de História não tem autores negros, a gente só fica voltado mesmo para o viés mais eurocêntrico. Então, a gente é um dever, essa lei ela tem que ser cumprida para tentar mesmo combater com esse racismo. E é isso. E agora, né, com o término da minha formação, estou formando já nesse período, e levarei, né, todo esse aprendizado que eu pude ter no PIBID Afro e no Coletivo Negro para tentar levar para a sala de aula, né, para executar devidamente a Lei 10.639, sancionada em 2013.